Olá, meus amores, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Tati Make com Autoestima. Hoje nós vamos tratar sobre o assunto estresse. É algo que está bem comum nos dias de hoje, muitas pessoas estressadas. Gostaria de agradecer inicialmente a todas as pessoas que assistiram ao nosso vídeo. Muito obrigada pelos comentários, muito obrigada pelas visualizações. E eu espero que, se você está assistindo a esse vídeo até agora, é porque certamente você está gostando do nosso canal. Então, please, conforme todo youtuber diz, infelizmente, clica no like para nós, porque isso vai ajudar bastante na divulgação do nosso canal. Nós vamos poder ajudar outras pessoas a abordar mais temas. Vai ser bem interessante ter a sua colaboração. Caso você queira se inscrever para ver esse vídeo, a continuação dele, que é bem longa, tem outros vídeos e outras dicas de maquiagem, se inscreve, vai ser um prazer ter você conosco. E caso você encontre alguém que esteja passando por problemas de estresse e não saiba como lidar ou diferenciar, compartilhe esse vídeo. Tenho certeza que vai ser de grande ajuda, tá bom? Ok, vamos deixar de papo e vamos direto para o nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o estresse. E detalhe, quando a gente vai falar sobre algum tipo de transtorno emocional, eu sou muito, como é que eu posso dizer assim, eu gosto de me ater a certas verdades, a certas convicções. Porque é um problema, eu não sou médica, eu sou apenas uma pessoa que estuda, né, o assunto e que repasso para vocês. Mas eu não posso repassar qualquer coisa, de qualquer forma, eu tenho que ter uma base, uma estrutura. Então eu procuro sempre ir na etimologia da palavra, na origem do problema, mesmo que seja em 1900 e alguma coisa, 1800 e alguma coisa. Então, esse é o meu jeito, tá bom? O que significa estresse? A Wikipédia, ela fala para nós que estresse nada mais é do que duas respostas do corpo, do que diz respeito a algo que afeta o corpo em sentido físico e em sentido emocional. E o que pode afetar o corpo em sentido físico e emocional? São alguns estimulantes, conhecidos como externos ou estressores. Esses dois tipos, externos e estressores, eles causam no homem ou no animal uma situação bastante angustiante, onde se passa a exigir tanto da pessoa como do animal que ele resista àquilo. Então, isso seria estresse, em outras palavras. A primeira pessoa que usou o termo estresse foi o médico, que é o pai do estresse, porque foi ele que estudou sobre o estresse. Eu acredito que a pronúncia seja essa, o Hans Selye, em 1936. Ele foi a primeira pessoa, o primeiro médico que se dedicou a estudar a respeito do estresse. E ele citou essa palavra estresse na revista científica Nature. Outro ponto interessante a respeito do médico é que, com o passar do tempo, dos estudos que ele foi fazendo, ele descobriu que em 1936, não havia ainda uma definição do estresse em si, se ele era positivo, se ele era negativo, era neutro. O que se sabia é que o estresse ele causava uma reação que se exigia resistência e uma falta de substâncias no organismo causada pela falta de atividades físicas que não era comum serem praticadas em 1976, né?
Muitas pessoas fazem exercícios, mas nem se compara com os dias de hoje. E o mais interessante também é que, diante dessa situação, ele passou a diferenciar o estresse como sendo dois tipos de estresse. Ele fala que o estresse pode ser o eustresse. O que seria o eustresse? Seria um tipo de estresse menor, com uma intensidade um pouco menor, onde permite que o indivíduo que tem o estresse, ele tenha meios físicos e psíquicos para lidar com aquela situação. Ou seja, o eustresse seria um estresse onde a pessoa poderia ainda lidar com ele, tratá-lo e até se livrar. Mas o distresse já seria um esgotamento total. Já seria um tipo de estresse onde a situação de exigência seria muito maior do que os meios que a pessoa teria, meios físicos ou psíquicos, para enfrentá-los. Então, foi isso o que o nosso médico Haas, em 1936, ele descobriu sobre o estresse. E em 1976, ele passou a dizer que o estresse ele era algo neutro. Não se sabia se ele era positivo ou negativo. Se sabia apenas que ele causava no corpo uma certa exigência quando a pessoa estava passando por uma situação. E, ao mesmo tempo, a pessoa não tinha forças para aquilo porque ela não tinha substância em seu organismo devido à falta de exercícios que estimulavam isso. Diante dessa descoberta, em 1976, ele passou a definir o estresse como sendo de dois tipos. O estresse que pode ser tratado e o estresse onde a pessoa está totalmente esgotada, certo? Agora, nós vamos falar um pouquinho a respeito de como é que é o estresse nos dias de hoje, no século XXI. Como é que ele se comporta? Será que ele ainda é neutro? Ou ele é positivo ou negativo? Certamente, pelo estudo que nós vimos e temos visto no dia a dia, o estresse, o termo, certamente é muito negativo. Então, por exemplo, pessoas que já sofrem de transtornos de ansiedade e de depressão, elas têm uma gama muito maior para poder desenvolver o estresse, infelizmente. Mas não é só as pessoas, ou não são apenas as pessoas que já têm problemas emocionais que podem desenvolver o estresse. O estresse também ele pode ocorrer de outras facetas. Infelizmente, vai passando o tempo, o mundo vai piorando e as doenças, embora cientistas e médicos venham descobrindo fórmulas de como curar ou tratar, a doença piora. Então, ela vai se desenvolvendo, é como se fosse criando ramificações, né? Então, por exemplo, uma pessoa com depressão e com síndrome de ansiedade, ela tem sim uma predisposição muito grande de desenvolver o estresse. Mas também pode acontecer que, por exemplo, a pessoa ela pode sofrer uma mudança muito brusca na vida dela. Uma mudança, literalmente, de ambiente e uma mudança de estilo de vida. Uma mudança de ambiente. Um adolescente está acostumado a morar na cidade dele, ama os colegas da escola, tem vários compromissos na escola, mas aí o pai conseguiu um trabalho em outra cidade e vai ser preciso que ele mude. Então aquela menina ou aquele garoto, ele vai passar por esse baque, porque ele vai ter que se mudar, ele vai deixar a vida dele todinha lá para ir para outra cidade. Aí qual vai ser a situação que ele vai encontrar? Ele vai ter que se adaptar à cidade, ao clima, à escola, às pessoas que estão lá. E aí, talvez ele não se sinta bem,
e ele pode desenvolver estresse, porque ele pode passar a sofrer certas exigências, que a gente vai ver que exigências seriam essas, onde ele vai desenvolver o estresse. E isso pode acontecer também de outras formas. Mas e se a mudança brusca na vida não for simplesmente de um ambiente, mas for de estilo de vida? A pessoa, por exemplo, pode estar casada, bem estruturada, e de repente ela se vê divorciada, desempregada. O estilo de vida dela mudou, agora ela vai ter que procurar um trabalho, agora ela vai ter que se adaptar às situações que antes ela não estava acostumada. E o contrário também. Pode acontecer do marido, ou até mesmo de um homem solteiro, ter o seu trabalho próprio, ter a sua vida já toda estruturada e de repente ficar desempregado. Ou perder alguém que ele ama na morte. Um baque. É uma situação forte que a pessoa é como se fosse pega de surpresa. E aquilo toma ela de uma forma que ela passa a ter situações, circunstâncias que vai exigir dela que ela se esforce para superá-las. E é nesse esforço que nós vamos observar que a pessoa desenvolve o estresse, ok? Também, quando a pessoa já está com o estresse, é interessante a gente observar isso aqui, é que o que passa a acontecer no corpo dela? A pessoa com estresse, ela passa a desenvolver uma evasão de mecanismos de defesa. O que seria isso? Seria os nossos anticorpos, as nossas substâncias cerebrais, os nossos hormônios responsáveis por nossas atitudes e ações. Ou seja, quando uma pessoa está com muito estresse, ela passa a perder anticorpos. Isso possibilita o quê? Que o corpo dela vai estar super vulnerável a vários tipos de doenças, em especial as doenças cardiovasculares. Também a pessoa passa a perder a endorfina, que é uma substância muito importante que mantém o equilíbrio do ser humano, o seu emocional, que ele vai ficar tranquilo, vai ficar bem, vai ficar relaxado. Na medida a endorfina é como se fosse a substância cerebral que mantém a gente nivelado. Só que quem tem estresse passa a perder a endorfina, logo o nivelamento vai ficando desnivelado. E também os hormônios que controlam ou que são responsáveis por nossas ações, né? Ações e emoções também, nós temos perdas. Por isso que o médico, o Haas, ele comentou que o estresse era nada mais, nada menos do que a resposta a duas coisas. São atitudes físicas e emocionais diante de um ambiente de exigências. Ou seja, quando a gente se passa por um baque na vida, e quer seja a perda de alguém que a gente ama, estar desempregado, ficar doente, estar casado e agora estar divorciado, alguma coisa que aconteceu repentinamente em nossas vidas, nós vamos ter que lidar com a mudança. Quer a mudança literalmente de ambiente, que seria uma mudança geográfica, se adaptar às pessoas, aos costumes, aos hábitos, e talvez não conseguir se adaptar, ou as mudanças no estilo de vida que bruscamente mudou nela. O que é que ela tem que fazer, como ela tem que fazer. Então, isso seria estresse. Por isso que eu comentei no outro vídeo para vocês que o estresse é algo que muitas pessoas usam, né? Eu estou estressada porque eu coloquei a panela no fogo, saí e queimou a carne.
Ah, eu estou estressada porque eu tenho um gato e esse gato não deixa eu dormir à noite. Bem, não quer dizer que isso não cause um certo desconforto, mas estresse, amores, é uma coisa muito séria. O estresse pode levar a óbito se a pessoa não se cuidar. Então, antes de dizer que está sentindo alguma coisa, é muito importante saber o que você realmente tem. Uma coisa que eu achei interessante é que, além de todas essas coisas que nós comentamos, essa mudança de espaço que a pessoa tem, ou essa mudança de estilo de vida, a perda de substâncias emocionais e também a perda de mecanismos de defesa, como os anticorpos, existem outras formas também de desenvolver o estresse. Que outras formas são essas? Olha só como é perigoso. Medicamentos. Existem alguns medicamentos que podem provocar um certo efeito contrário na pessoa e ela passa a desenvolver o estresse. Por isso que todos os profissionais, eles sempre sugerem que a pessoa não faça uma automedicação, porque a automedicação ela pode simplesmente fazer com que você tenha uma reação negativa àquela medicação e passe a provocar uma mudança dentro de você que vai te levar ao estresse, ou seja, você vai ter que resistir a sintomas, a sensações que você não conhece. Então, seu corpo vai ter que lutar para colocar aquilo para fora, mas nem você sabe o que é. E o mais interessante são os tipos de medicação. Por exemplo, medicamentos para inaladores, para asma. Tem algumas pessoas que podem tomar essa medicação e simplesmente ela pode ter um efeito contrário. Mas as medicações que eu vou citar aqui para vocês são bem comuns. Então, por favor, sejamos sempre racionais. Não quer dizer que quem tem asma, quem tem tireoide, quem tem resfriado tem estresse. Não. O que queremos passar aqui é que a automedicação ou certas medicações, dependendo do seu histórico, do seu corpo, você pode desenvolver sim estresse. Então, por exemplo, quem tem asma e toma medicação para asma, talvez ela não desenvolva estresse, mas talvez lá na frente ela possa sofrer algum tipo de efeito colateral. A substância pode provocar nela o estresse em si, se bem que asma não é algo interessante, você andar com a bombinha constantemente, né? Perdendo ar, realmente é uma situação um pouco complicada. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas que têm asma são pessoas estressadas. A medicação pode causar esse efeito. A medicação para tireoide também, pílulas dietéticas, remédios para resfriados, ou seja, coisas bem simples, não é? Por isso que a automedicação é perigoso. Você pode estar colocando dentro do seu organismo uma substância onde vai criar um efeito colateral dentro de você e você vai desenvolver um transtorno sem nem se aperceber do que é, certo? Existe também os hábitos. Como assim hábitos? Bem, tem pessoas que amam se alimentar, usar produtos à base de cafeína. Pode ocorrer dessa pessoa desenvolver estresse? Pode. Não quer dizer agora que quem toma café ou quem faz uso de produtos que tenham cafeína vá ter estresse. Não. Tenhamos a mente aberta e sejamos inteligentes. Há casos de pessoas que, dependendo do seu histórico, se ele já tem algum tipo de fragilidade no corpo, alguma genética que não seja boa, se ele já passou por alguns problemas, quem toma esses produtos à base de cafeína pode desenvolver o estresse. Também o uso de cocaína, o uso de álcool em excesso, tabaco, ou seja, todos esses produtos
é que eles podem tanto provocar o estresse como pode causar o estresse. Interessante, né? Ok. Nós vamos ver agora aqui que, por exemplo, existe formas da pessoa poder lidar, né, com o estresse. Até porque existe 3 abordagens para se tratar o estresse. A primeira seria administrar os estressores. O que seriam os estressores? Nós vamos ver o que é isso. A segunda forma é aumentar a resistência aos estressores. E a terceira, mudar a forma de como enfrentar o estressor. Primeiro, administrar os estressores, aumentar a resistência aos estressores e mudar a forma de como enfrentar os estressores. Tati, o que é estressores? Os estressores, amores, nada mais é do que os vários tipos de eventos, quer ambientais, quer físicos, que a pessoa sofre. Por isso que nós comentamos que existe o eustresse, que é aquele estresse onde você tem condições físicas e psicológicas de saber lidar com ele quando você vai ao médico. E existe o distresse, que é aquele onde você já está totalmente esgotada, sem força nenhuma. O estresse é que está dominando a tua vida. Mas de forma mais destrinchada, o que seriam esses estressores para que nós possamos saber como administrá-los, como resistir a eles e como ter um ponto de vista diferente diante deles. Os estressores são os eventos ou acontecimentos que exigem da pessoa uma reação de adaptação. Ou seja, ela sofreu por uma mudança brusca na vida dela, passou por uma situação difícil e agora ela vai ter que conviver com os efeitos, com os eventos, com as situações que vai exigir que ela resista àquilo. Então, isso são os estressores. Se for no trabalho, muitas vezes pode ser o quê? Uma exigência. O seu chefe dá para você uma designação para que você venha fazer um trabalho ou uma maquete que levaria 24 horas, mas ele quer que você faça em 5. Então, isso vai te causar um certo estresse, porque ele vai exigir isso de você. Na escola, você pode sofrer bullying, isso é um estressor. Então, esses são os estressores. São todas as coisas que estão em nossa volta que vai provocar em nós alguma reação que vai nos fazer resistir àquilo, suportar aquela situação. E é nesse momento que muitas vezes nós vamos desenvolver o estresse. Por quê? Porque a cada passo que você resiste, se você não tiver um tratamento, você vai perdendo os seus mecanismos de defesa. É como se fosse uma caixa d'água. Se você não deixar a caixa d'água ligada, para estar sempre cheia, se você desligar o registro, você usa toda a água, toma banho, lava a louça, faz tudo. Mas aí secou a água, porque você fechou o registro. Então, é da mesma forma. Você vai conseguindo suportar aquela situação difícil, aquelas exigências, quer de ambiente, quer no estilo de vida que você está passando agora, mas sem nenhum tipo de tratamento, sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Qual vai ser o resultado? Você vai chegar ao esgotamento, você não vai ter mais forças, mais substâncias, mais hormônios, anticorpos, para que você continue resistindo. Entendeu? Ok. Também, meus amores, é importante nós observarmos que existem esses estresses que são os eventos que acontecem, que nós temos que nos adaptar para enfrentá-los. Também existem os acontecimentos biográficos e críticos. Esses biográficos e críticos geralmente acontecem no casamento. Como assim no casamento? Problemas no casamento. Se as pessoas não sabem como conviver entre
a relação de duas pessoas não está sendo mais como era no início, no namoro, no noivado, a pessoa passa a passar por situações de resistência, né? Para ver se ela vai suportar aquilo. O nascimento de um filho. Ah, meu Deus, eu vou ter um filho, agora eu tô com estresse. Não, talvez aquele filho não tenha sido planejado. Talvez você e seu marido não queiram ter um bebê e simplesmente ele veio. Então, é uma forma de estresse. E pode acontecer de uma pessoa que nós amamos muito sofrer um acidente e se ver acamada. E aí, muitas vezes, pode acontecer de você ter que cuidar dela. Se for um problema crônico que ela tiver, talvez você seja responsável em dar banho, em alimentar, em cuidar. Isso vai te causar estresse, porque você vai ter que resistir àquela situação. Foi uma mudança brusca na vida dela, mas na sua também. Também existe os estressores que provocam os estressores traumáticos. Quais são eles? É um tipo especial de acontecimento crítico que possui uma intensidade muito forte. Ou seja, como são traumas, pode ser tanto um trauma de infância, que você venha a ter e não consiga esquecê-lo, ou pode ser um trauma que você passa nos dias de hoje, alguma coisa que te aconteceu, alguma coisa que te foi imposta e você não sabe como lidar com isso. Então isso também pode causar, é um dos efeitos do estresse, é um dos estressores, uma das coisas que vai ficar ali em cima de você e você vai ter que resistir àquilo. Ou seja, é como se fosse literalmente uma luta. Os estressores são acontecimentos e eventos em nossa vida e nós somos como que um escudo. Então, é como se fosse uma luta que nós estivéssemos tendo conosco quando os problemas ou os estressores são causados pelo ambiente, quer de trabalho, quer escolar, quer familiar, ou quando os estressores são causados por uma mudança de estilo de vida. Qual vai ser a sua reação diante do desemprego, diante do divórcio, diante de um problema que alguém da sua família tem? Então, isso que são os estressores. E a pessoa, quando se vê diante dessas situações, ela tem que ter uma postura firme para resistir àquilo. E ela vai conseguir resistir, mas se ela não procurar uma ajuda médica, pode acontecer ela desenvolver o estresse de uma forma muito mais forte, a ponto dela ter um esgotamento muito maior. Ok. E para finalizar, nós também temos os estresses, que nós falamos, os estressores, né? As causas traumáticas podem ser tanto físicas, ou seja, feridas provocadas pelo organismo. Não é você que vai se ferir. De repente você vai ver que o seu braço está com uma manchinha vermelha e aquela mancha vai se tornar uma ferida, ou na sua perna. O seu corpo vai começar a aparecer ferimentos que você não fez. Mas por que isso acontece? O seu corpo está lutando contra sentimentos dentro de você que você não sabe. Então ele está colocando para fora. Então isso é uma reação do seu corpo. Você ainda tem alguns elementos de defesa, que são os anticorpos. Então são esses que estão colocando para fora o problema que você está enfrentando. Também existe o trauma psicológico, que ele pode ser causado na infância por um abuso, né, sexual, ou simplesmente uma provocação mental. Você foi simplesmente feito de palhaço quando você era criança, as pessoas não respeitavam você, sua família, seus colegas, e você ainda tem isso na sua mente até o dia de hoje. Se tornou um trauma, se tornou. E para fechar, porque como eu falei para vocês, o vídeo é muito grande, nós temos os estressores ou as coisas cotidianas.
Agora, pelo amor de Deus, não vamos pensar que por ser algo cotidiano, todo mundo vai ter. São acontecimentos desgastantes do dia a dia que interferem no bem-estar do indivíduo. E quais seriam essas situações? Essas situações, o indivíduo que passa, ele se sente ameaçado. As situações são dolorosas e são frustrantes, ou seja, não é qualquer coisa. Então, o que seria? Nada mais, nada menos do que problemas com o peso, problemas com a aparência, problemas com a saúde de parentes, ou problemas onde você vai ter que cuidar daqueles parentes. Muitas vezes, o cuidado com a casa, que você vai ter que arrumar, vai ter que cuidar, deixar tudo organizado. Também o aumento de preço da medicação, da alimentação, da escola, do condomínio, preocupações financeiras e assim vai. Existem muitas formas da pessoa ser simplesmente como que provocada ou estimulada a ter estresse. Então agora aumentou o preço da alimentação, vou ficar estressada. Vai porque você vai ter que trabalhar mais para poder ganhar mais e poder comprar alimento para você e para sua família. E assim sucessivamente. Estamos falando aqui de coisas que causam, de situações que provocam na pessoa reações ameaçadoras, dolorosas e frustrantes. Então é tudo muito intenso. Não é algo que acontece e de repente você está bem. Não. É uma situação intensa, repentina, que você não espera como saber lidar com aquilo. Então isso provoca a pessoa e ela exige-se que ela venha lutar contra isso. E no que ela luta contra isso, se ela não tiver o devido tratamento, ela vai resistir por um tempo, mas depois ela vai desenvolver um estresse maior. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Quais são as demais coisas que podem ocasionar no aumento de estresse. Nós também iremos ver sobre as estatísticas do estresse, mundialmente falando. Vamos falar também sobre alguns sintomas físicos e emocionais que estão interligados um com o outro e alguns tipos de tratamento. Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. Espero sinceramente que tenha sido interessante. Eu fiz questão de ter falado dos termos técnicos para que as pessoas possam entender que estresse não é uma palavra comum, que qualquer pessoa está com estresse. Eu quebrei uma unha, meu Deus, estou estressada. Não, amores, estresse é um problema, é um transtorno emocional muito sério, que quando não tratado ou observado, a pessoa pode vir acarretar problemas físicos para a sua vida e talvez possa até perdê-la. Então é importante conhecer bem o problema. E como se conhece? Indo a um especialista e se tratando, tá bom? E claro, assistindo ao canal da Tati Make com Autoestima, que vai te dar dicas de como você pode fazer isso. Então, muito obrigada pela sua atenção, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, clique em gostei para nós. E sexta-feira nós vamos ter um vídeo de make, vamos falar sobre como aumentar um olho pequeno e como diminuir um olho grande. Great? Ou seja, muito obrigada pela atenção e um beijo da Tati Make. Bye, bye!